40 dias no deserto. Começamos aqui na quarta-feira de cinzas e dissemos que esses 40 dias vão da quarta-feira de cinzas ao domingo de Ramos, mas que nós seguiríamos uma outra linha em que abre espaços nos 6 domingos que tem dentro desse período. Então, os 40 devocionais, eles vão deixar os domingos de fora, não teremos devocionais aos domingos. Domingo é dia de descanso, domingo é dia de adoração, é dia de estar em comunhão com os irmãos. Então, não teremos o devocional. Mas, com isso, para chegarmos aos 40 devocionais, os devocionais irão até o sábado de Aleluia. E os 6 domingos, nós teremos meditações na palavra que vão estar seguindo a mesma sequência lógica das meditações que estão sendo encaminhadas para o WhatsApp de todo mundo que está registrado, né? Como eu já falei. E hoje nós vamos falar sobre salvação. Uma história da salvação. Nós vamos, poderiam ser várias histórias, a Bíblia é cheia de salvação, mas nós vamos escolher um determinado caminho, que vai da arca de Noé até a cruz de Cristo. E falar de salvação exige falar do salvo para quê? Salvo do quê? Se eu falo em salvação é porque é necessário ser salvo. Mas ser salvo do quê? Muitas pessoas se perguntam isso, por que eu preciso ser salvo? E por que perguntam? Porque na nossa sociedade hedonista, egocêntrica, relativista, não existe mais esse negócio de pecado. Acabou, não tem pecado. E o pior, hoje chega a ser politicamente incorreto dizer que Deus não tolera o pecado. O quê? Deus é intolerante? Não, então, para longe de mim esse Deus intolerante. Nós temos que ser intolerantes com os intolerantes. Show, então você vai ser intolerante com você mesmo, né? Se você está sendo intolerante com o intolerante, você é intolerante. Então você tem que ser intolerante com você mesmo. Perceberam que não tem lógica nenhuma esse tipo de argumentação? Só que esse tipo de argumentação, ela tem permeado a própria igreja. E não se fala mais na santidade de Deus, na justiça de Deus, só se fala no amor. Mas toda moeda tem 2 faces. Não estou comparando Deus a uma moeda, mas o fato é que Deus tem o seu lado amor, vamos ver isso aqui, mas também tem o seu lado justiça. Deus é amor, mas é justo. Deus é amor, mas é santo. E na sua justiça e santidade, Deus é absolutamente intolerante com o pecado. Ele não aceita o pecado de maneira nenhuma. Não tem jeito. Ele, que é santo, puro, perfeito, não vai conviver com quem não seja como ele, santo, puro e perfeito. E aí gera um problema para nós, ou pelo menos para mim, não sei para você, mas para mim gera um problema, porque eu não sou santo, não sou puro e muito menos perfeito. Mas aí eu pergunto para você, e você, como é que você se encaixa nisso? Como é que você se relaciona com o fato de você, fato espiritual, de você não ser perfeito e o nosso Deus ser perfeito? Pense um pouco nisso. De que maneira esse fato vai influenciar a sua vida? Pois é exatamente disso que nós vamos falar agora. Abra a sua Bíblia, em Gênesis, logo o primeiro livro, fácil, nem precisa ir no índice. Gênesis capítulo 6. É uma pequena parte, lerei apenas 4 versículos.
a história é mais ampla, a narrativa do dilúvio é mais ampla do que apenas 4 versículos. Chega a 3 capítulos, mas depois você pode ler o contexto todo. O fato é que a palavra de Deus nos mostra que Ele, o Senhor, não tolera o pecado e Ele reage ao pecado. Então veja comigo, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. Gente, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Será que Rousseau estava errado? Será que os seres humanos não nascem bons e a sociedade é que os corrompe? A palavra de Deus não concorda com Rousseau. Não concorda. A palavra de Deus mostra que o ser humano, ele já nasce em pecado. Ele tem uma índole que o leva ao pecado. Não é a sociedade que corrompe o homem. A sociedade é corrompida porque o homem é corrompido, é corrupto. Essa que é a realidade, que não é difícil de observarmos. Por exemplo, nós tivemos na nossa comunidade aqui, há alguns anos, uma jovem mãe com 2 crianças bem pequenas. Era uma menininha que tinha pouquinho mais do que 1 ano e o seu irmãozinho que tinha 1 ano e quase 2, bem pertinho. E eu vi um cenário, a menininha, um bebezinho de 1 ano e pouquinho, no colo da mãe. O irmãozinho tentou subir no colo da mãe também, a mãe estava sentada, o menininho foi lá, tentou subir em cima da mãe, a menininha foi lá e deu-lhe um chute no irmão. Eu olhei aquele negócio assim, caraca, nem eu fazia isso. Ou pelo menos eu não me lembro, né? Certamente minha irmã vai se lembrar. Quem sofre é que lembra, né? Quem faz nunca lembra. Eu olhei aquele negócio e fiquei horrorizado. Caraca, como é que um negócio desse acontece? Gente, 1 aninho. Não foi a sociedade que corrompeu a menininha, não. É que nós, seres humanos, somos egocêntricos. A mãe é minha. Não tem outro aqui, não. Não quero... Sai perto, sai daqui, que essa mãe é minha. Ainda mais que a menina ia mamar, né? Então, é meu. Então... essa é a realidade do ser humano. E Deus viu isso. Ele viu. E a palavra de Deus, nessa hora, vejam, é uma narrativa poética. Então, ela usa de uma série de liberdades, de figuras de linguagem. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Poético, não é? Só que Deus não é matéria, Ele não tem coração, não tem mãos, não tem olhos. Isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Antropós, humanidade, homem, daí antropologia, né, o estudo dos seres humanos, e morfos, forma. É atribuir forma humana a Deus. Nesse caso aqui específico. Antropomorfismo não é só a Deus, mas nesse caso está atribuindo que Deus tenha um coração para ser partido. Só que vai mais, diz aqui que ele se arrependeu. Deus não se arrepende. Quem se arrepende somos nós, seres humanos. Deus não pode ser surpreendido pela natureza humana. Então isso é um antropopatismo, de patóis, sentimento. Chega o médico para o paciente, como é que você está se sentindo? Qual é a sua patologia? Então, antropopatismo é atribuir, no caso a Deus, um sentimento que é humano.
o autor bíblico recebe a inspiração divina, estudamos isso hoje de manhã, antes da celebração, de 9 às 10, a Bíblia, tá? Inspiração. Recebeu a inspiração divina e, na sua transcrição da inspiração, utilizou-se dessas figuras para representar Deus. E este Deus representado disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, animais pequenos e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, mostrou misericórdia. Por que isso? Porque Noé andava com Deus. Isso é o que você, na continuidade da leitura, você vai ver que Deus não foi arbitrário na sua escolha. Noé andava com Deus. Noé era homem justo, homem reto, homem que andava com Deus. E por isso Deus o escolheu. Mas não foi apenas Noé que teve essa oportunidade de ser salvo daquela situação que aconteceria. Foi Noé, seus 3 filhos, sua esposa e as suas 3 noras. Então, o restante da família de Noé acabou recebendo essa benevolência, sendo fruto, alvo, né, na verdade, da misericórdia de Deus, graças ao relacionamento que Noé possuía com Deus. O grande dilúvio, o extermínio de toda a raça humana de sobre a terra, foi a resposta de Deus ao pecado do homem. Demonstra qual é a postura de Deus em relação ao pecado, de absoluta intolerância. Usando aqui um jargão moderno, né, bem atual, né, Deus não passa pano para pecado. Não tem esse negócio. A Bíblia é clara, o salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Morte espiritual. Entretanto, graças a Deus tem um entretanto aqui, né? Apesar da santidade de Deus e da sua justiça, Deus também é misericordioso, é benevolente, porque Ele é amoroso. E aí Noé, o homem justo, íntegro, que andava com Deus, recebeu um meio de escape. Literalmente uma balsa salva-vida. Grande, gigante, né? Mas era uma balsa salva-vida. Até o formato dela lembra uma balsa salva-vida de escape que os navios modernos têm. Ela não tem proa com bico. Ela é meio como se fosse um... Você lembra daquele docinho, tal do delicado? É parecido com aquilo. A ponta é meio arredondada, né? Mas é compridinha, assim, uma drágia. A pessoa entra naquele negócio, o navio afunda e a balsa... Não, a balsa fica lá. Tudo bem, é uma comparação que tem a ver com a minha realidade passada, mas é um navio, gente. O que eu posso fazer? Deus providenciou uma balsa salva-vida para uma família. O restante da humanidade pereceu. E aí, depois dos 40 dias e 40 noites de chuva, as águas aos poucos foram descendo. E aí, quando finalmente chegaram à terra seca, Deus fez uma aliança com Noé. Não vou mais exterminar a humanidade por meio das águas. E colocou o arco-íris no céu como um sinal daquela aliança que ele fez com Noé. O problema é que esse dilúvio, ele realmente eliminou o pecado de toda a terra, mas ele não conseguiu eliminar o pecado no coração do homem. Noé não era perfeito, ele andava com Deus, mas ele não era perfeito, tanto que logo que ele pôde plantar uma vinha, ele plantou a vinha, fez fez vinho da uva, e para aqueles que acham que o vinho no tempo de Jesus não tinha álcool,
tomou um porre. Ou vinho sem álcool, né? Que coisa, né? Interessante isso. Tomou um porre, ficou bêbado, nu, dentro da tenda, e um dos irmãos foi lá, contou para os outros, e foi amaldiçoado por conta disso. A maldade estava lá. O erro, o pecado, continuava no coração do ser humano. Deus reagiu ao pecado, proveu um momento de salvação, um escape, uma redenção, mas isso não salvou definitivamente, não livrou definitivamente o homem do pecado, porque o pecado estava dentro do homem. Aliás, aí eu pergunto para você, como é que está o seu coração? Uma das nossas propostas é que você faça o seu autoexame todos os dias. Ao final do dia, olhe, pare, pensa no que aconteceu ao longo do dia. Poxa, eu vou ter que ler um devocional pela manhã, orar pela minha igreja, orar pelo meu país, orar pela igreja perseguida, orar pelos meus inimigos. Ainda vou ficar um tempo em silêncio para ouvir Deus falar comigo. Gente, é muito tempo. E ainda no final do dia, vou ter que fazer um autoexame do que aconteceu comigo, pedir perdão a Deus, agradecer a Deus pelas coisas boas. Gente, é muito tempo. Desse jeito eu não vou conseguir ficar no meu celular vendo um monte de coisa. Questão de prioridades. Questão de prioridades. Realmente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida para que você possa ir seguindo aquelas resoluções da quaresma que nós propusemos. Não vai sair de graça. Nada, não existe almoço grátis. Para que você possa realizar todos esses exercícios espirituais que podem conduzir você a um crescimento espiritual, isso vai exigir algum esforço de você. Aliás, Paulo diz que a salvação se conquista por esforço. Ué, mas como assim? A gente não é salvo pela fé? Sim, mas você tem que trabalhar a sua salvação depois, que é a santificação. E a gente esquece dessa parte, né? Acha que bastou levantar a mão e que está tudo resolvido, a partir daí vou ser feliz. Nós vimos lá no Sermão do Monte que não é bem assim, né? Na sequência, tivemos Sodoma e Gomorra, mais destruição, mas um outro episódio da história, nessa nossa narrativa, nessa história da salvação, tem a ver com água, mais uma vez água. Os israelitas estavam presos no Egito, eles eram escravos, eles clamaram a Deus pedindo libertação da sua escravidão. Deus foi, enviou Moisés, as 10 pragas aconteceram, o faraó libertou o povo, mudou de ideia e partiu atrás. E o que Deus fez? Mandou um novo dilúvio, olhou para aquele monte, eram centenas de milhares de israelitas. Poxa, uma arca grande o suficiente para centenas de milhares de israelitas ia usar muita madeira. Aí Deus, ecologicamente, preferiu agir de uma outra forma. Abriu o Mar Vermelho, permitiu que os seus filhos passassem, e quando o exército de Faraó estava no meio da travessia, fechou o mar em cima. De novo, quem destruiu o pecado, o perseguidor, o inimigo, foram as águas. Mas agora não houve uma destruição total. Foi uma destruição pontual. E da mesma forma que Noé e seus filhos viram a destruição total que as águas do dilúvio causaram, e mesmo assim pecaram, os israelitas viram o poder de Deus em ação no Mar Vermelho, nas 10 pragas, e logo depois já estavam pecando também. E Moisés foi ao alto do Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei para uma nova aliança, né? A aliança do arco-íris agora já estava sendo sucedida por outra aliança, e o povo já estava lá no carnaval.
tocou carnaval lá no povo. Porque o pecado está no coração humano. A aliança de Noé não livrou o homem do pecado. A aliança do Sinai, a partir de Moisés, a aliança da lei, não livrou o povo do pecado. A única possibilidade de sermos verdadeiramente libertados da escravidão do pecado era se o próprio Deus entrasse na história. E foi exatamente o que ele fez. Sabe aquela história? Ah, quer fazer bem feito, faz você mesmo? Foi basicamente isso que Deus decidiu. Ah, chega de intermediários. Agora eu é que vou resolver o problema. E Deus então enviou a si mesmo, o Filho, né? O Filho, o Pai e o Espírito Santo é uma pessoa só. Ele enviou a si mesmo para se esvaziar da sua divindade, da sua glória, e vir como um homem. E Maria seria inseminada pelo Espírito Santo. Primeiro caso de inseminação não é artificial, né? É espiritual da história. E ela grávida pelo Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Olha a vulnerabilidade de Deus. E aquele bebê cresceu, nasceu, cresceu e se tornou o homem Jesus. Perfeito. Um segundo Adão, em tudo perfeito. Mas esse homem tinha um destino, ele tinha uma missão. E a missão dele era vencer o pecado e depois vencer a morte. Mas antes de poder se lançar nessa missão, ele também teve que passar pelas águas. Assim como Noé passou pelas águas, assim como os israelitas passaram pelas águas, Jesus passou pelas águas. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Mesmo Jesus tinha que cumprir a justiça, tinha que passar pelas águas, mesmo não tendo pecado algum. E João concordou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Olha a trindade aí, gente. O Filho nas águas, o Espírito descendo como pomba e a voz de Deus falando: é o meu Filho. Nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria. Ele vai cumprir a missão que foi dada. Missão dada, missão cumprida. Pelo menos com Jesus. Aí ia dar certo. E qual era a missão? Vencer o pecado. E é exatamente por isso que assim que ele saiu das águas, o Espírito, aquele mesmo Espírito que desceu sobre ele, o levou para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, para combater o mal, usando de armas espirituais. E qual a arma que Jesus usou? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Todas as vezes que o diabo vinha com as suas tentações, Jesus respondia com a palavra. E o interessante é que as 3 tentações registradas, tanto em Mateus 4, de 1 a 11, quanto em Lucas 4, de 1 a 13, as respostas de Jesus estão em Deuteronômio. Está vendo? Aquela parte da Bíblia que você costuma pular, porque acha chata.
Jesus não pulou, não. E era lá que estavam as respostas que ele precisava para vencer o diabo. E ele venceu o diabo. Esses 40 dias no deserto foram um período de preparação de Jesus para a sua missão. E para nós, cristãos, adotamos os 40 dias antes da Semana Santa como um período de preparação para a Semana Santa, em que, historicamente, lá no iniciozinho do cristianismo, os primeiros cristãos tinham muito receio de abrir a sua comunhão com pessoas desconhecidas, porque podiam ser espiões de Roma. E quando os cristãos eram presos, cultuando a Deus, era pena de morte. Quando tinham sorte, com sorte, eram apenas degredados, expulsos para fora do Império Romano. Mas isso era quando tinha sorte. Raramente era o que acontecia. Normalmente era a morte na arena ou a morte na cruz. Então, eles tinham que ser bem criteriosos em acolher pessoas na igreja. E aí as pessoas, para poderem ser acolhidas, elas tinham que provar que faziam parte daquela comunidade. Ficavam 40 dias se submetendo a exercícios espirituais, a jejum, a oração, eram os catecúmenos. E depois, então, iam para o batismo. Primeiro, lutavam por 40 dias e depois iam para o batismo. O inverso do que Jesus fez, que ele passou primeiro pelo batismo e depois foi para os 40 dias no deserto. Essa é a lógica da coisa. É daí que vem a prática que estamos adotando aqui na nossa igreja esse ano, de buscar a realização desses exercícios espirituais, numa preparação espiritual da gente para um crescimento maior, interno, do nosso coração. Crescimento que pode e deve nos ajudar a um crescimento da nossa igreja como um todo. Mas, em Lucas capítulo 4, logo após, é o último versículo dessa luta no deserto, entre Jesus e o diabo, nós vemos assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus venceu o diabo no deserto? Venceu. Mas foi uma vitória decisiva? Acabou a guerra? Não, não acabou a guerra. Uma vitória ou uma derrota não encerram uma guerra. A guerra só acaba quando há uma vitória decisiva. E a própria palavra diz que aquela vitória não foi decisiva, ela foi necessária, mas ela não foi suficiente. Era necessário mais, era necessário que Jesus fosse traído, fosse levado diante do sinédrio, apanhasse, fosse levado diante do governo romano, fosse torturado, fosse condenado e fosse crucificado. E aí sim, quando conduziram Jesus até o alto daquele monte, levando a sua cruz, aquele que não tinha cometido pecado algum, Deus o tornou em pecado por cada um de nós, o entregou como uma propiciação, como um substituto em nosso lugar. E ali Jesus levou o seu pecado. Quando ele foi para a cruz, ele não foi pelo próprio pecado, ele foi pelo seu, pelo meu. Mas como se eu não era nascido? A palavra de Deus traz esse mistério para nós, porque Jesus morreu por todos os pecados de todos os seres humanos que já viveram e ainda viverão. É um milagre e é um mistério. E quando Jesus morreu, ele assumiu o papel do sacrifício da Páscoa.
Aquele cordeiro que era morto para que o anjo da morte não matasse os primogênitos lá no Egito. E essa ocasião, esse momento da história dos israelitas, era comemorado anualmente, como Deus nos livrou da escravidão do Egito, como Ele enviou o anjo da morte, como Ele nos livrou da morte, porque um cordeiro foi morto em nosso lugar, em lugar dos nossos primogênitos. E Jesus, como disse João, seu primo, o batizador, era o Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados do mundo. E ao morrer, Ele não morreu por Ele morreu por você, Ele morreu por mim, e Ele venceu o pecado. Se tivesse terminado ali a história, já seria algo assim realmente fantástico. Mas a história não terminou ali, porque 2 dias depois, Jesus ressuscitou. E aí Ele venceu a morte. Ele que já tinha vencido o pecado, primeiro Ele venceu a tentação no deserto, depois Ele venceu o pecado com a sua morte e depois a vitória definitiva, a vitória final, a vitória sobre a morte. A morte perdeu o seu poder. Isso é que é o nosso alvo. Nosso alvo não é ser feliz, não é ser próspero, não é ter saúde perfeita. O nosso alvo é a vida eterna com Deus. Se no meio da jornada a gente puder ter outras coisas, ótimo. Todos nós queremos ser felizes, ter bens materiais, ter saúde perfeita, mas o alvo não é esse. E nós precisamos aproveitar esses exercícios nesses dias para organizar a nossa forma de pensar. E aí eu lhe pergunto, você compreende a importância do sacrifício de Cristo para a sua vida? Você compreende o significado do sacrifício de Cristo para a sua vida? Porque Ele disse, ali no último momento com os seus discípulos, que o corpo dele seria rompido, seria rasgado por nós, que o sangue dele seria derramado por nós, e uma vez por mês nós nos lembramos disso, na ceia do Senhor. Lucas 22, 19 a 20, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, partam o pão e distribuam entre vocês. Da mesma forma, depois da ceia, depois de terem comido o pão, tomou o cálice e dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus é o sacrifício perfeito, o substituto perfeito. Não há mais necessidade de novos sacrifícios. A aliança do Sinai exigia sacrifícios de animais. A aliança do sangue de Jesus não necessita mais de sacrifícios, mas exige de nós a compreensão de que nós temos que caminhar com Jesus o restante das nossas vidas, buscando a semelhança com Ele. Vamos errar? Vamos errar. Não há como não errarmos. E tanto acontece que, além dos catecúmenos, lá nos 300 primeiros anos do cristianismo, até que Constantino, o imperador Constantino, declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e aí passou a ser politicamente interessante ser cristão, e aí acabou o cristianismo de uma forma, aquela forma vibrante. O cristianismo virou uma religião do Estado. Passou a ser vantajoso ser cristão. E aí nem todo mundo ali realmente que se dizia cristão era. Não era. Estava se dizendo uma coisa para poder ter acesso às benesses do Estado. Isso corrompeu a instituição. Isso é um fato histórico. Mas a questão
é que nós precisamos reconhecer o que Jesus fez por nós. Nós temos que reconhecer isso. Paulo disse em Romanos, capítulo 10, vamos lá, versículos 9 e 10. Nós precisamos reconhecer publicamente aquilo que dizemos crer. E Paulo disse, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, aí você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E desde João Batista, que essa confissão da fé em Cristo como Salvador, da necessidade do arrependimento, se dá por meio da passagem pelas águas. Como Jesus passou pelas águas, nós precisamos passar também. E passar pelas águas não é ser aspergido pelas águas, é entrar nas águas, é ser mergulhado nas águas, como, aliás, a própria palavra baptizo, em grego, significa imergir, mergulhar, e não se molhar. Porque isso é o símbolo da morte e da ressurreição de Cristo. Quando somos batizados nas águas, nós estamos confessando publicamente aquilo que dizemos crer, que Cristo morreu por nós, foi sepultado por nós, e ao sermos puxados para fora das águas, é como se estivéssemos ressuscitando, estamos sendo regenerados para uma nova vida. Esse é o símbolo do batismo, e por isso que é tão importante. É um ato exterior de testemunho da regeneração que aconteceu no interior da pessoa. É o coração que foi regenerado, mas é importantíssimo, é fundamental, o texto diz claramente que precisamos confessar. A quaresma, como eu disse, e repito, porque isso tem que ser reforçado em nossa mente, ela foi criada pelos nossos irmãos antepassados em Cristo, como uma experiência de preparação, mas também como uma experiência de reconciliação. Porque na hora que muitos dos nossos antepassados cristãos foram colocados na ponta da espada, ajoelha ao pé da estátua, aqui ou vai morrer, muitos não tiveram fé e renegaram. Alguns desses nunca mais voltaram para o caminho, que era assim que os cristãos eram chamados, o caminho. Mas outros não. Outros choraram amargamente e voltaram pedindo para serem aceitos de volta, para serem reconciliados. E aí, o que era feito com eles? Passavam pela experiência da quaresma. Tinham que se reconciliar com Deus, como se fossem se batizar de novo. Só não se batizavam de novo. Batismo é só uma vez. Mas passava por todo o período de preparação dos 40 dias, para ao final a comunidade aceitar a pessoa de volta. Porque a pessoa renegou a comunidade. Dobrou o joelho lá diante da estátua do imperador. Derramou lá as libações perante a estátua e foi expulso da comunidade. E aí ele se submetia e então era reconciliado com aquela comunidade. Nós precisamos nos reconciliar diariamente com Deus. Porque, como João deixou claro na sua primeira carta, quem diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos de uma reconciliação diária com Deus. E aí eu lhe pergunto, já encerrando, em que estágio da jornada você está? Nem começou? Isso não é para mim não, estou fora, vou ser feliz. Ok, direito seu. Você está querendo dar o primeiro passo, o passo de fé, o passo de declaração pública da sua fé? Você quer passar pelas águas? Ainda não passou? Vamos conversar, me procure. Não, eu já passei pelas águas, mas pisei na bola.
escorreguei, caí no buraco. O Senhor quer resgatar você, quer reconciliar você com o Pai. Sempre haverá perdão para quem o buscar. Sempre haverá. Onde você está nessa jornada? Já começou? Já foi regenerado? Já nasceu de novo da água e do Espírito? Ou está precisando de reconciliação? Concluindo, Deus é amor? É amor. Deus é amor, mas também é justiça. Não tolera o pecado. Se dependêssemos apenas dos nossos esforços, não conseguiríamos nos salvar. Ninguém é capaz de tirar a si mesmo de dentro de um buraco. Não tem como. Ao longo da história da humanidade, na sua benevolência, na sua misericórdia, Deus proveu meios temporários de salvação, como a arca para Noé e sua família, como os sacrifícios de animais para aqueles que seguiam a lei de Moisés, mas somente o sacrifício do próprio Filho de Deus foi suficiente para cumprir perfeitamente a justiça de Deus. Só o sangue de alguém perfeito poderia nos aproximar do Deus perfeito. Assim, todo aquele que crer em Jesus como Filho de Deus será regenerado, mas precisa também confessar publicamente essa convicção. E aí começa a jornada em direção à vida eterna com Deus. Passou pelo batismo nas águas, o marco inicial da jornada, e aí uma reconciliação após a outra. A gente cai, a gente se levanta e segue em frente. Essa é a função da Quaresma, nos apresentar meios para caminharmos nessa jornada. Vamos juntos?